justamente Lula falando sobre Rússia, Ucrânia, para a gente entrar no assunto que a gente vai abordar com um especialista aqui no Poder Expresso. Confira. Estou alegre que eu vou para a França hoje à noite. É importante lembrar, faz 13 anos que o Brasil não faz uma visita de Estado à França. A última visita foi a presidenta Dilma Rousseff que fez. Então eu fui à França, vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia, certamente vamos discutir o massacre do exército de Israel à faixa de Gaza, certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul, certamente vamos discutir coisa na área da defesa. Olha, contando exatamente aqui como foi esse ataque da Ucrânia. Agora tudo em detalhe para você. Inclusive a gente tem matéria no nosso site sbtnews.com.br, lá você encontra o vídeo do momento exato da explosão. A Ucrânia atacou a ponte da Crimeia com explosivos subaquáticos. 1.100 quilos de explosivos deixou a estrutura da ponte de Kerch em estado crítico, segundo autoridades ucranianas. Imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia mostrando o momento da detonação que, segundo o governo, causou danos significativos aos pilares da estrutura. Comunicado divulgado na plataforma X dizendo o seguinte: utilizamos 1.100 quilos de explosivos no ataque, contando os detalhes do que foi gravado e foi divulgado para o mundo todo. Vamos falar sobre o assunto aqui com o Gustavo Menon, especialista em relações internacionais, PhD em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, Espanha, e professor da USP, Universidade de São Paulo. Bem-vindo, Gustavo. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Um prazer falar com todos os nossos telespectadores do Poder Expresso. Estou sempre à disposição. Muito bom estar conversando com os nossos ouvintes aqui do SBT News. A Rússia foi atacada pela Ucrânia, o ataque foi filmado, assim como aquele ataque com os drones. As gravações ali foram divulgadas, circularam o mundo todo. A Ucrânia está adotando uma estratégia de passar um recado para os russos ou para o mundo. Isso é muito nítido, né? Exatamente, Jesus. Quando nós observamos esse processo de cruzamento de crises, um mundo em conflagração, estamos falando da agudização das tensões nessa região da Eurásia. Uma contrarresposta, uma contraofensiva por parte da Ucrânia na região da Crimeia, e como que esses ataques acabam comprometendo qualquer plano de paz, qualquer viabilização em termos de se pensar um cessar-fogo. A comunidade internacional já se posicionou no sentido de tentar mitigar efeitos colaterais, e essa pauta deve entrar na agenda do presidente Lula, conforme analisado pela reportagem, nessa visita presidencial, nessa missão em direção a Paris, a capital francesa. Observem que essas tensões se somam também a diferentes conflitos que estão colocados no plano internacional. Não só a guerra na Eurásia entre Rússia e Ucrânia, mas também a mobilização de outros atores em diferentes partes do planeta. Como referência, podemos citar os conflitos que se dilatam pelo Oriente Médio, as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, e como que o Brasil tenta se colocar numa posição de mediação desses conflitos internacionais, seguindo aquilo que foi formulado na nossa melhor agenda da política externa brasileira, consubstanciada lá no artigo 4º da nossa atual Constituição Federal, a Resolução Pacífica dos Conflitos. Como eu disse, é bem provável que o presidente Lula discuta essa crise do multilateralismo frente a essa visita presidencial com o presidente francês Emmanuel Macron, e além disso, além de revisitar esses mecanismos da chamada governança global, o presidente Lula leva também outros assuntos na mala, termos de cooperação tecnológica no campo da ciência, da inovação, educação, saúde, e, sobretudo, agendas também ambientais que tocam exatamente nessa composição da política externa brasileira para se pensar um mundo ambientalmente sustentável, socialmente justo e economicamente viável. No entanto, tais premissas só serão possíveis
se nós observarmos a resolução, pelo menos parcial, desses conflitos que afetam diferentes partes do mundo. A começar por essa guerra entre Ucrânia e Rússia, observem que trata-se de uma agenda europeia e que envolve diferentes questões geopolíticas, macroeconômicas, se refletindo também em pressões inflacionárias, a agenda europeia de segurança sendo revisitada e rediscutida por diferentes atores do bloco, e obviamente que há interesses, Jesus, por parte do Brasil, em termos de celebrar não só convênios, mas agendas comerciais com a França e com a União Europeia como um todo. Também deve entrar na pauta das discussões nessa viagem do presidente Lula em direção à França, o acordo União Europeia e Mercosul, além das atividades já mencionadas na área de transição energética justa, descarbonização da economia e também agendas verdes, já que o Brasil, na atual conjuntura, ocupa um papel estratégico do ponto de vista da articulação das relações internacionais, uma vez que o Brasil está à frente da presidência dos chamados BRICS+, assume também a presidência do Mercosul no segundo semestre de 2025, além da realização da COP30 no coração da Amazônia, na cidade de Belém, reunião essa prevista para se discutir os caminhos do desenvolvimento sustentável com diferentes delegações internacionais, exatamente no mês de novembro. Portanto, precisamos aguardar aquilo que deve se cristalizar, aquilo que será discutido entre os presidentes nessa relação bilateral entre Brasil e França, já que há muitas áreas de complementariedade para intensificar termos de cooperação e firmar acordos, memorandos que possam resultar em benefícios para a sociedade brasileira e, obviamente, tentar pleitear um cessar-fogo imediato, urgente, tanto em Gaza, bem como na questão da Euroásia. Você é PhD em Direitos Humanos, eu quero saber a sua análise no que diz respeito aos direitos humanos. Algum dos lados está desrespeitando? Sem dúvidas, Jesus, quando nós olhamos para o nítido conflito entre Ucrânia e Rússia, a população civil vem pagando com uma série de vidas, há muito sangue, há aqui uma série de mutilados que podemos estimar da ordem de milhões de pessoas afetadas, os deslocamentos que foram realizados aos países europeus. Então, são várias as questões que estão sendo envolvidas em nítidos ataques aos direitos humanos. Portanto, o que eu quero consignar para plena observância em termos da efetivação de direitos, a toda uma agenda global que foi alicerçada para a promoção dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, objetivos esses que só poderão ser exercidos em um mundo de paz. Veja que, no fundo, nós estamos falando desse fenômeno, dessa atmosfera no cenário internacional de cruzamento de crises, onde, de fato, essas tensões se agudizaram nos últimos dias. E a população civil, insisto, vem pagando um preço extremamente elevado, seja no conflito da Eurásia, seja também no conflito em Gaza, como que há nítidas ocupações arbitrárias, ilegais, que não estão legitimadas por parte do direito internacional, a partir da atuação do governo de Israel, governo Netanyahu, e veja que em meio a esse mundo caracterizado por diferentes conflagrações, fica quase que impossível pensar em soluções conjuntas frente a essa crise do multilateralismo. Acredito que a visita do presidente Lula à Europa, nesse momento, visita essa prevista entre os dias 4, a começar pela data de hoje, até 9 de junho, coloca no centro das atenções, no centro dos debates, como que se faz necessário um resgate, uma reforma dos mecanismos da governança global para se pensar esse mundo de paz e para a criação, insisto, de um mundo onde possamos efetivar uma série de direitos humanos, direitos fundamentais, direitos sociais tão caros aqui na primeira metade do século XXI. Por isso que
Do ponto de vista das discussões bilaterais, acredito que essa viagem do presidente Lula, Jesus, deve chamar a atenção para o combate aos extremismos, para a cooperação multilateral, inclusive pautando essas reformas das instituições de Bretton Woods, a título de referência, Banco Mundial, alternativas de financiamento, a própria dinâmica e composição do Fundo Monetário Internacional e também revisitar o papel do sistema ONU mediante a adoção de políticas protecionistas e isolacionistas do nosso tempo que comprometem os diálogos em termos de cooperação e em termos da promoção da paz.